que de fato é o tempo? O paradoxo do tempo assusta cientistas e não há solução. Pesquisadores encontraram maneiras de descrever o tempo, mas ele continua sendo uma das grandezas mais misteriosas do universo e muitas vezes desafia a lógica da mente. O tempo nos leva a dimensões totalmente novas e a cenários malucos que parecem saídos de um romance de ficção científica, mas na verdade são fatos físicos bem normais. Do ponto de vista científico, o tempo é uma dimensão que descreve a sequência de eventos do passado ao presente e ao futuro. Está intimamente ligado ao espaço e à velocidade da luz. Vivemos em um contínuo espaço-tempo, que consiste em um espaço com comprimento, altura e largura, bem como eventos que ocorrem dentro da definição de tempo neste espaço. A velocidade da luz descreve a velocidade com que a luz se move através do espaço e é a única força constante conhecida no universo, e a grandeza que conecta tempo e espaço. Tudo isso parece lógico e plausível até agora, mas o tempo é uma dimensão maluca que deixou até Einstein confuso. O tempo é o mesmo em todo o universo? Imagine um mundo em que o tempo não seja constante, mas mude dependendo de onde você está no universo. Isso soa como ficção científica para você? Mas é uma realidade apoiada pelas leis da física e, em particular, pela teoria da relatividade de Einstein. A teoria da relatividade restrita de Albert Einstein introduziu uma ideia revolucionária. O tempo não é absoluto. Depende da sua velocidade em relação a outros objetos. Ao se mover muito rápido, próximo à velocidade da luz, o tempo fica mais lento em sua perspectiva comparado a alguém que está se movendo mais devagar ou não está se movendo. Esse fenômeno é conhecido como dilatação do tempo. Foi confirmado por experiências com relógios em aviões que voam rapidamente, pois funcionavam claramente mais devagar que os relógios no solo. Torna-se ainda mais fascinante na teoria geral da relatividade de Einstein. A gravidade desempenha papel central aqui. Campos gravitacionais fortes, como ocorrem com grandes massas, como planetas ou estrelas, também podem influenciar o tempo. Quanto mais perto você chega de um objeto com forte gravidade, mais lento o tempo passa. Isso foi comprovado, por exemplo, pelos relógios dos satélites em comparação aos relógios da Terra. Essas descobertas não influenciam apenas nossa compreensão das viagens no tempo e dos buracos negros, mas também aplicações práticas como o sistema GPS, que inclui correções para os efeitos relativísticos da dilatação do tempo e da dilatação do tempo gravitacional. Portanto, o tempo não é fixo, mas sim uma construção dinâmica e flexível que depende do seu movimento e posição no campo gravitacional do universo. A ideia de um tempo universalmente constante é uma ilusão no mundo da física moderna. O tempo é apenas uma ilusão da nossa consciência. Imagine que o tempo é na verdade uma ilusão, uma construção da nossa consciência que não tem base real na estrutura do universo. Essa tese ousada levanta a questão de saber se poderíamos então mudar o passado ou olhar para o futuro. A ideia de que o tempo é uma ilusão decorre da visão filosófica do tempo e também é discutida em algumas teorias científicas. Na física, o tempo é frequentemente considerado como uma quarta dimensão, ao lado das três dimensões do espaço. Mas, ao contrário do espaço, que é percebido como algo tangível, o tempo é muito mais evasivo. Algumas teorias da mecânica quântica e da cosmologia sugerem que o tempo pode não ser tão fundamental quanto pensamos. No mundo quântico, por exemplo, alguns processos parecem ser independentes do tempo e a teoria da gravidade quântica tenta muitas vezes explicar o tempo como um fenômeno emergente. Só surgem níveis mais elevados de complexidade. A ideia de que o tempo é uma ilusão também pode significar que o passado, o presente e o futuro existem simultaneamente. Este conceito é conhecido por cientistas como o universo em bloco, no qual o passado, o presente e o futuro são fixos e imutáveis. Poderíamos então olhar para o passado ou para o futuro, ou até mudá-los? Segundo nosso conhecimento científico atual, isso não é possível. A viagem no tempo ao passado levanta paradoxos que examinaremos com mais detalhes em um instante. Ver o futuro significaria que o universo é totalmente determinista, o que contradiz as leis naturais da mecânica quântica. Existe uma dimensão oculta do tempo? Você já pensou que existe uma dimensão oculta do tempo, semelhante a um tecido ou tapete que percorre o espaço? Essa ideia é provocativa e intrigante e poderia, teoricamente, fornecer respostas para alguns dos maiores mistérios do universo. No momento, a ideia de uma dimensão adicional de tempo vai além da nossa compreensão cotidiana do tempo. Na física clássica,
o tempo é considerado uma quantidade linear e unidimensional, apesar de suas propriedades malucas. Mas na física teórica, particularmente na teoria das cordas e em outras abordagens da gravidade quântica, a possibilidade de dimensões ocultas adicionais está se tornando realidade, e o tempo pode ser uma delas. Imagine naves espaciais simplesmente deslizando pelo espaço através da dimensão do tempo e viajando grandes distâncias em pouco tempo. Parece ficção científica, mas não é impossível. Estamos prestes a descobrir a viagem no tempo? O aspecto mágico da ideia de viagem no tempo não é só a curiosidade de vivenciar épocas passadas ou futuras, mas a possibilidade de mudar o presente influenciando o passado. A possibilidade de viajar no tempo há muito fascina a humanidade, e sérias considerações na física teórica vêm surgindo. A teoria da relatividade de Einstein afirma que o tempo é relativo dependendo da velocidade e gravidade, e é precisamente isso que, em teoria, abre a porta para a viagem no tempo. Em particular, a relatividade geral permite soluções que permitiriam viagens até o passado, tais como buracos de minhoca ou túneis no contínuo espaço-tempo. A investigação em áreas como a mecânica quântica já fornece novos conhecimentos sobre a natureza do tempo, e as fronteiras do espaço e do tempo poderão em breve ser ultrapassadas. Você pode destruir sua existência viajando no tempo? Voilá, estamos em 2051 e a viagem no tempo tornou-se possível. Você poderia viajar no tempo e conhecer seu próprio avô antes que ele tenha filhos. O que aconteceria se você acidentalmente o impedisse de ter filhos? Esse exercício mental é conhecido como paradoxo do avô e representa um dos maiores desafios na teoria da viagem no tempo. O paradoxo do avô ocorre quando uma pessoa viaja ao passado e realiza ações que impediriam sua própria existência no futuro. Por exemplo, se você viajasse no tempo e impedisse que seu avô fosse o pai de seus pais, então, teoricamente, você nunca nasceria. Mas se você nunca nasceu, como poderia viajar de volta e conhecer seu avô? Contudo, este paradoxo só ocorre na física clássica. A física quântica já tem uma solução. Uma nova dimensão e uma nova linha do tempo são simplesmente criadas, nas quais você não existirão. A sua realidade, na qual você nasceu e pôde viajar, ainda permanecerá. Aqui, encontramos novamente a ideia de que passado, futuro e presente são simultâneos. E a ideia da mecânica quântica de que diversas variantes da realidade existem lado a lado. Um gêmeo envelheceu, o outro não. Imagine que você tem um irmão gêmeo e um de vocês faz uma viagem pelo espaço quase à velocidade da luz, enquanto o outro permanece na Terra. Quando o gêmeo viajante retorna, é surpreendentemente mais jovem que seu irmão. Este cenário fascinante é conhecido como o paradoxo dos gêmeos e surge da relatividade restrita, que afirma que o tempo passa mais lentamente para objetos que se movem em alta velocidade do que para objetos em repouso. Se um gêmeo viaja em uma nave espacial próximo à velocidade da luz, ele experimenta dilatação do tempo. O tempo passa mais lentamente para ele do que para seu gêmeo na Terra. Quando o gêmeo viajante retorna à Terra, ele percebe que se passou mais tempo na Terra do que para ele na nave espacial. O resultado é que o gêmeo viajante permaneceu mais jovem do que o gêmeo que ficou na Terra. Este paradoxo parece contradizer a intuição, pois é difícil imaginar que o tempo possa passar de forma diferente para duas pessoas idênticas. O paradoxo dos gêmeos foi confirmado por experimentos, por exemplo, comparando a hora em relógios precisos de aviões em alta velocidade com relógios no solo. A viagem no tempo cria ciclos casuais? Vamos juntos a mais uma viagem no tempo fictícia. Você viaja ao passado e traz de volta um objeto ou informação que teve papel decisivo no passado, mas esse objeto ou informação, na verdade, tem sua origem no futuro. Este cenário descreve o paradoxo de Bootstrap. Intimamente relacionado está o paradoxo da predestinação, onde suas ações no passado inevitavelmente levam a eventos que causam sua viagem no tempo original. O paradoxo Bootstrap cria um ciclo casual no qual um objeto ou informação parece existir sem origem. Um exemplo clássico seria quando um viajante do tempo leva um livro de volta no tempo e o dá a um jovem autor que o publica. É o mesmo livro que o viajante do tempo tinha originalmente. De onde veio o livro originalmente? O paradoxo da predestinação leva a ideia ainda mais longe.
Aqui, as ações do viajante no tempo no passado levam às circunstâncias que tornaram possível sua própria viagem no tempo no futuro. Por exemplo, se você viajasse para o passado e desencadeasse involuntariamente os eventos que levaram ao seu nascimento ou à sua decisão de viajar no tempo. Ambos os paradoxos levantam questões intensas sobre a casualidade e a natureza do tempo. Mostram como a viagem do tempo, em teoria, pode levar a contradições lógicas e ciclos infinitos. No mundo da física teórica e da ficção científica, levam a trabalhos fantásticos e discussões emocionantes, mas no mundo real permanecem mistérios não resolvidos. Cada ação que você realiza muda o panorama geral. Imagine novamente que você poderia viajar no tempo e mudar alguma coisa lá. Como isso afetaria o presente e o futuro? Este cenário descreve o paradoxo do passado alterado, que vai um pouco além do conhecido paradoxo do avô e levanta ainda mais questões sobre viagens no tempo e casualidade. O paradoxo da alteração da história lida com os efeitos de quaisquer mudanças do passado com a viagem no tempo. Mesmo pequenas mudanças no passado podem levar a mudanças grandes e imprevisíveis no presente. Um conceito geralmente referido como efeito borboleta. A rigor, sua chegada em outro tempo já levaria a mudanças massivas devido às incríveis cadeias de casualidade na Terra. Cada um de seus contatos e ações do passado muda tudo. Embora o paradoxo do avô suscite uma contradição lógica direta, por que você não pode existir para afetar o seu avô se o impedir de ter descendentes? O paradoxo da alteração da história levanta um conjunto ligeiramente diferente de questões. O que acontece quando você muda o passado? Como isso muda o presente? Múltiplas linhas do tempo ou universos paralelos precisam ser criados para acomodar essas mudanças? Ou sua viagem no tempo sempre fez parte das linhas do tempo pré-determinadas do universo em bloco? Inscreva-se agora mesmo no canal e esteja presente em cada lançamento!